Sirim descobre que Sarp está vivo. Barra pede desculpas para Enver e Elis e Arif. Saiba em detalhes como tudo isso e muito, muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher no resumo semanal de 28 de outubro a 1º de novembro. Seida é colocada na mesma cela que Elis. E Elis diz a Seida: "Olha só onde eu vim parar e a culpa é toda sua." Seida diz: "Ai, para com isso, logo a gente sai daqui. Para de chorar. Vamos lembrar da surra que a gente deu na Sirim. Valeu a pena estar aqui depois do que a gente fez." Preocupada com o que o marido vai fazer, e Elis diz que para Seida é fácil pensar assim, mas agora ela vai se ferrar. E Elis diz que o Teoman ficou furioso quando soube que ela foi presa. Se irritou. Quando chegar vai saber que elas bateram na Sirim e vai querer separar. Barra diz a Enver e a Arif que aí Elis já não está bem com o Teoman e podem até se separar depois de uma situação dessas. Enver diz: "Mas é um absurdo, isso é coisa de selvagem. Como alguém sai para bater em outro alguém? Eu também estou muito bravo com a Sirim e sei que ela merece, mas partir para a violência não resolve." Enver pergunta como que Arif também foi entrar nessa e diz que não consegue entender como eles aprontaram essa. Arif diz: "Olha, seu Enver, não é o tipo de coisa que faria normalmente e não sei por que eu concordei em ir, mas eu perdi também o sono quando a doente da Sirim bateu na Barra." A Seida disse que ela levou chute no chão. Enver diz que Barra perdeu a cabeça saindo tarde de casa e ainda por cima doente. Barra pergunta se ele acha que ela queria essa situação, mas diz que a Sirim tirou eles do sério. Enver continua repreendendo a todos e diz que parece que todo mundo perdeu a cabeça. Barra diz: "A Sirim fez a gente perder a cabeça. Ela enlouquece todo mundo. Fazer o que se a sua filha é assim? Ela tirou todo mundo do sério." Enver diz que Sirim não vai mudar o jeito dela sob circunstância nenhuma e nem por ninguém. Yusuf fica cuidando de Nissan e Doruk. Ao chegarem na delegacia, Barra pede para Enver esperar. O abraça e diz: "Eu quero te pedir desculpa. Eu sinto muito depois de tudo que fez pela gente. Eu fui injusta e você não merecia isso. Eu estava irritada por outras coisas e descontei em você. Eu não percebi que estava te magoando injustamente, porque eu estava cheia de sentimentos ruins naquele momento." Emocionado, Enver diz: "Você não consegue ser injusta com ninguém. Você é muito inteligente e forte, minha filha." Barra diz que ele tem razão quando diz que a gente não deve mudar, e ela não quer ser uma pessoa ruim por causa das atitudes da Sirim. Enver diz que Barra também é sua filha e pede para ela nunca se esquecer disso. Barra diz que não vai esquecer, como que poderia, e eles se abraçam. Arif fica feliz com o que vê. Teoman chega furioso e nem para escutar Barra. Barra vê os filhos de Elis no carro e vai falar com eles para tranquilizá-los. Enver tenta falar com a Tice, mas não consegue, pois o telefone dela está desligado. Enver entra na delegacia à procura de Sirim, que está prestando depoimento. Sirim fica surpresa ao vê-lo. Ela se aproxima dele e diz: "Pai, você não perguntou, mas eu estou bem, tá?" Enver diz: "Eu vi que você está muito bem, mas se eu estivesse no seu lugar, morreria de vergonha depois do que você fez." Sirim pergunta do que o pai está falando. Diz que elas entraram em casa para agredi-la e se ele acha que a culpa é dela. Enver diz: "Sim, a culpa é toda sua, Sirim. A culpa é sua. Eu sei muito bem que o que eles fizeram não foi certo, mas você é a culpada. Foi você quem começou tudo isso. Retira essa denúncia e deixa as duas irem embora." O psiquiatra de Sirim conversa com a Tice. Diz que além de uma depressão, ela tem um transtorno sério de personalidade e o resultado disso é um comportamento suicida muito grave. Ele diz que, ao seu ver, a Sirim tem mesmo uma doença mental e aconselha a Tice a não bater de frente com ela. Desolada, a Tice pergunta o que acontece se os remédios não ajudarem Sirim. O psiquiatra diz que caso isso aconteça, eles têm outras opções para tentar e acharão uma solução. Seifullah manda esvaziar o escritório de Hikmet, o deixando furioso. Mahi diz a Tice que entrou ladrões na casa dela, 2 mulheres, mas as denunciaram e a Sirim está lá na delegacia. Enver diz a Barra e Arif
que a Seida e a Elis ainda vão ficar lá dentro mais um tempo, pois ainda não depuseram. Barra diz que o Teoman travou as portas do carro e falou para as crianças não ficarem com eles. Atice chega à delegacia, vê Enver e diz: o que aconteceu? Como isso é possível? Entrar ladrão em casa a essa hora do dia? Ela pergunta como que Barra tá e por que eles estão ali. Barra diz que é porque ficaram preocupados com a Sirin e foram ver o que houve. Enver diz a Atice que aquele não foi um caso de roubo e tenta falar o que aconteceu. Atice diz: Enver, do que você está falando? O que a Elis e a Seida têm a ver com isso? Barra diz: ele quer dizer que não entrou nenhum ladrão na sua casa. A Seida e a Elis foram até lá para bater na Sirin. Atice fica surpresa e Barra continua: não sei por que você está surpresa. Você não acredita que alguém bateu na sua filha? Eu também queria saber se você não ficou surpresa quando soube que o Sarp e a Sirin tinham um caso. Ou será que você já sabia antes de tudo isso? Enver pede para a Barra não fazer aquilo ali e diz que não é o lugar. Arif diz: não, por favor, esse é o lugar adequado, seu Enver. Já estamos na delegacia e ela pode fazer uma denúncia. Barra diz a Enver que tá bom. Pede desculpas, diz que já tinha esquecido o que conversaram e não vai mais agir assim. Atice pergunta a Enver por que aquelas duas foram bater na Sirin. Barra diz que a mãe sabe muito bem por quê, que a Sirin merecia, ela também bateu nela e manda ela olhar o arranhão em seu rosto. Arif pede para Barra se acalmar, diz que ela falou uma coisa e na mesma hora está fazendo o contrário. Barra não consegue se controlar e diz à mãe: quem dera eu pudesse fazer o que a Seida e a Elis fizeram. Quem dera eu tivesse conseguido dar uma surra na sua filha maluca para ela pagar por tudo que ela fez. Atice vai em direção a Barra e ela diz: o que foi? O que você vai fazer? Atice a abraça, chora e diz que Sirin está doente. Barra diz: eu também estou doente e você também é minha mãe. Eu preciso de você. E se afasta dela. Sirin sai da sala de depoimento e vê os pais. Hikmet vai falar com o sogro sobre o seu escritório. Seyfullah diz que para começo de conversa aquele escritório era dele e então ele só pegou de volta. Seyfullah diz que deu tudo o que ele conseguiu na vida e que a partir de agora eles vão trabalhar juntos, vão fazer tudo juntos. Arif diz a Barra que logo vão sair com a Sirin e pergunta se ela não quer ir para outro lugar. Barra diz que não, que vai ficar ali. Mas ele não precisa se preocupar, que ela não vai fazer nada. Eles já tiveram problemas demais. Mas logo Barra volta atrás e diz que ele tem razão. É melhor esperarem no carro. Eles entram e Arif diz que vai estacionar mais para trás. Barra diz a Arif que Seida e Elis arrumaram um problema por causa dela. Arif diz que a Seida não vai nem ligar. Já para Elis está complicado. Sirin, Enver e Atice saem da delegacia e Barra diz: Arif, me segura ou eu vou lá fazer uma besteira de novo. Eu não estou aguentando, me segura. Arif a segura e diz para ela relaxar. De repente Barra diz: não, me solta que eu vou lá. E abre a porta do carro. Sirin escuta os gritos de Barra. Arif consegue conter Barra e fecha a porta do carro. Debochada, Sirin vai se afastando com Atice e dá tchau para Barra. Furiosa, Barra diz que Sirin ainda tem a cara de pau de dar tchau para ela. Depois, Barra agradece a Arif pelo que fez. Sirin pergunta à mãe se o médico falou que ela é maluca. Atice diz que ela não é maluca, só está numa fase nervosa. Piriu começa a arrumar a mudança. Seida é liberada e Barra e ela se abraçam. Seida diz a eles que a idiota da Sirin falou que elas tentaram roubar um dinheiro, mas ela disse que não pegaram nada, que ela bateu na irmã doente. Aí Elis e ela foram conversar com ela e então saiu uma briga. Seida diz: bem, nós batemos nela. Eu não ia falar que a gente foi lá só para dar uma surra nela para não piorar a coisa, né? Mas foi bem isso. E Elis sai chorando atrás de Teoman, pedindo para conversarem. Teoman tira as malas de Elis do porta-malas, pega os filhos dela e não dirige a palavra a ela. Barra diz a Teoman que a culpa foi sua e pergunta como que ele pode terminar um casamento desse jeito.
Teoman vai embora sem se importar com os apelos de Barrá para ele, pedindo para ele conversar com Elis. E Elis fica aos prantos. Barrá diz para os filhos de Elis não ficarem preocupados, que vão para a casa dela e logo, logo tudo vai se resolver. Barrá abraça Elis e diz: eu sinto muito por isso, amiga. Desculpa, amiga. Se acalma. Sarp vai ao cemitério e chora diante os túmulos que estão com o nome de Barrá, Nissan e Doruk. Barrá consola Elis. Ao chegarem no bairro, Barrá diz para Elis ir subindo com as crianças que ela já vai e pede para a seita dar um apoio para ela. Arif e Barrá ficam sozinhos e ele diz: você se desculpou com Elis e se desculpou com o Enver. Para mim não vai falar nada não? Barrá diz: tem razão, é verdade. Me desculpa por tudo. Vocês tinham razão. Eu teria feito igual. Acho que não ia querer magoar os meus amigos também. Barrá quer ajudar Arif a levar as malas de Elis, mas ele não deixa. Barrá pergunta se ele acha que ela não consegue aguentar uma mala. Arif diz: eu acho, você é fraca. Escuta aqui, linda. Enquanto alguém como eu estiver aqui, você não precisa levar esse peso, entendeu? Sobe. E Elis diz a Barrá e a Seida que acha que o Teoman só estava esperando um motivo para fazer isso, que ele se arrependeu por ter casado com uma mulher com 2 filhos e estava cheio da mãe dela. Enver está bebendo com Arif e Yusuf quando Atice liga para ele chorando. Enver diz para ela não chorar e que também está com saudade de dormir e acordar ao lado dela. Atice diz que também está morrendo de saudade e pede que por favor ele volte para casa. Atice diz que hoje foi conversar com o médico da Sirin e está difícil lidar com isso sem ele. Enver diz que vai voltar amanhã. Feliz da vida, Atice diz a Sirin que o pai dela vai voltar para casa. Sirin pergunta se Barrá também. Atice diz que mais para frente, que ela vai ter que ficar ali depois do transplante. Sirin age naturalmente. Diz que a mãe vai fazer um monte de coisa, mas para se lembrar dela mesma, que a sua raiz está muito branca e devia tingir. Atice diz que tá bom, que vai tingir. Sarp diz a Piril que não tem nenhuma foto da Barrá e dos filhos. Às vezes, nem do rosto da Barrá ele se lembra, nem a voz, não se lembra de nada. Sarp diz que às vezes se lembra de tudo, mas tem vezes que não consegue se lembrar de nada, nem o rosto. O Doruk, ele nem sabe como que é o rosto dele. Não conhecia o filho. Piril diz: o Ali e o Homer também são seus filhos. Às vezes parece que tem vergonha de cuidar mais deles. Não sei, eu tenho essa impressão. E que talvez ele se sinta culpado porque a Nissan e o Doruk não estão mais do lado dele. Sarp diz que Piril tem razão, que quando cuida dos filhos deles, tem uma sensação inexplicável de culpa. Piril pergunta se acontece a mesma coisa com ela. Sarp diz que sim. Ele diz que sabe que tem muita sorte de estar casado com alguém que pode ouvir isso e entender, e ela pode ter certeza de que ele nunca vai deixá-la. Sarp diz a Piril que sempre vai amá-la, mas o passado dele sempre vai estar com eles. Ele não consegue arrancar isso do coração. No dia seguinte, bem cedo, Atice prepara o café da manhã para Enver e diz a Sirin que já avisou no trabalho que não vai. Enver acorda sentindo muita dor de cabeça e se recrimina por ter bebido tanto. Sirin tinge o cabelo da mãe. E Elis diz a Barrá que vai deixar as crianças na escola. Vai tentar falar com o Teoman e espera que ele peça para ela ficar. Enver diz a Arif que bebeu muito ontem e não se lembra de nada. Não sabe como que chegou no quarto e dormiu de roupa, do jeito que estava. Enver diz que dormiu até com o telefone na mão. Acha que não desligou e acabou a bateria durante a noite. Enquanto isso, Atice, toda feliz, prepara a mesa à espera dele. Ela diz que Sirin podia ligar para o pai para ver onde ele está. Sirin diz que acha melhor ela ligar. Atice liga, mas o celular dele está desligado. Barrá vai trabalhar. Irritada, Sema pergunta se pode saber o que ela está fazendo ali, se a mandou ir embora ontem. Barrá diz que não vai aceitar isso, que ela tire o seu trabalho. Sema pergunta se Barrá ficou louca, diz que não é questão dela aceitar ou não, manda ela passar na contabilidade para assinar suas contas e depois ir embora. Ferdane diz a Sema que também não aceita que a Barrá seja despedida, eles não podem demitir uma pessoa doente assim.
Todas as outras funcionárias dizem que também não vão aceitar. Sema diz que sente muito, mas precisa de alguém que possa trabalhar direito. Depois, elas podem apoiar a Bahá e defender os seus direitos. Sema diz que já está decidido. Ali não é um abrigo filantrópico, é uma fábrica e vai para sua sala. Ferdane fica furiosa e vai em direção a Sema, a chamando de mulher maldita. Bahá assegura, diz que foi um erro ter ido ali, mas pensou que a senhora Sema ia reconsiderar. Bahá diz que ontem as amigas se meteram num problema por causa dela. Ela não quer que aconteça a mesma coisa hoje, pede para elas voltarem a trabalhar e pede desculpas a Ferdane por ter se irritado com ela. Durante a aula, Nissan não para de coçar a cabeça. A professora percebe e a chama para conversar lá fora. Elif está saindo do banheiro e escuta quando a professora diz a Nissan que acha que ela está com piolho. Elif entra na sala e diz aos colegas que a Nissan está com piolho. A professora diz a Nissan que vão entrar e ninguém vai ficar sabendo. Nesse momento, elas escutam as crianças gritando sem parar. A Nissan está com piolho. Bahá diz a Ferdane que vai fazer o que puder para lutar pelos seus direitos. Não vai ser fácil assim para Sema. A professora liga para Bahá, conta que Nissan está com piolho e pede para ela ir buscá-la. Depois, a professora repreende os alunos pelo modo que se comportaram. Diz que a Nissan ficou muito triste por causa deles e também envergonhada. E agora está na sala dos professores esperando a mãe ir buscá-la. Elif diz que não fizeram nada, que na verdade é a Nissan que tem piolho. A professora diz que eles ficaram zombando da Nissan e que isso de quem tem piolho é coisa de gente suja é mentira, qualquer um pode pegar. E agora ela vai olhar todo mundo para ver se mais alguém pegou. Bahá chega e encontra Nissan chorando. Nissan diz para a mãe e Doruk não chegarem perto, que não quer passar piolho para eles. Doruk diz: mamãe, a Nissan não quer dividir os bichinhos que tem na cabeça dela comigo. Bahá diz que Nissan não precisa ficar triste e chorar por isso, e conta que também já teve piolhos algumas vezes. Elif entra na sala dos professores coçando a cabeça, e Bahá pergunta a ela o que aconteceu. Doruk diz: ela também está com piolho. Você também está com os bichinhos na sua cabeça? Irritada, Elif diz: eu tô. Qual é o problema? Doruk diz: bem feito para você, e sai sorrindo. Nissan diz à mãe que a Elif merecia isso, que ela também pegou o piolho. A Tice está triste, pois já é tarde e Enver não chegou. Sirin diz à mãe que vai ver, o pai não falou que ia cedo e ela entendeu errado. A Tice diz para ela sair tranquila. A Tice liga para Enver, diz que ele disse que ia para casa. Ela acordou cedo e passou a manhã cozinhando para ele. Surpreso, Enver pergunta para onde ele ia. A Tice diz que conversaram ontem e ele disse que ia voltar para casa. Enver diz que não falou nada disso e pergunta do que ela está falando. A Tice diz: não se lembra do que falou ontem à noite? Enver diz que ontem à noite exagerou um pouco na bebida, então não lembra de nada. Muito chateada, a Tice desliga o telefone na cara dele. Piril diz ao pai que ontem o Alpe visitou o cemitério de novo e pergunta se ele mandou alguém segui-lo. Swat confirma que sim. Piril diz que sabe que ele vai continuar fazendo isso até o dia que viajarem, mas ela acha normal e pede para o pai não mandar segui-lo mais, porque tem medo dele descobrir e aí não vai querer voltar para os Estados Unidos. Piril diz que às vezes, quando o Alpe se perde nos próprios pensamentos, ele fica com a mesma expressão que ficava no passado. Swat diz que esses dias ficaram para trás, que o médico disse que ele sofreu um grande trauma, mas é um homem com força de vontade que conseguiu superar tudo isso. Piril diz que mesmo assim só vai se sentir melhor quando chegar nos Estados Unidos. À noite, Bahá e Elis olham a cabeça de Nissan e Asli. Doruk se diverte e diz que a mãe já pegou 4 daqueles bichinhos. Yusuf reclama com Arif por Enver estar costurando e diz que não dá para suportar aquele barulho. Arif diz ao pai que Enver e a Bahá já se entenderam e ele vai ficar poucos dias. Enver escuta quando Yusuf diz que ele pode procurar outro lugar para ficar e pergunta como que ele vai voltar para Bahá se agora a outra veio com 2 filhos e lá não tem mais espaço.
Bahá liga para Enver e pede para ele e o Arif irem lá para conversar. Bahá também chama Seida. Ela vê Elise e diz: minha querida, você ainda está chorando? E Elise diz aos amigos que foi conversar com o Teoman. Pensou que ele ia estar bem mais tranquilo, mas ele estava bem mais nervoso. Disse que já não tinha mais jeito e vai entrar com um pedido de divórcio. Bahá diz que também tem uma notícia ruim e conta que a demitiram. Bahá diz que precisa arrumar outro trabalho. Seida diz que tem uma vaga lá na boate que ela trabalha. Arif não gosta e diz: numa casa noturna, como que a Bahá vai trabalhar em um bar? Seida diz: eles só estão procurando uma garota, não precisa se irritar. É o emprego, né? Se ela precisar, não sei se é para o escritório, para a cozinha. Bahá diz para Seida ver qual é essa vaga e depois falar para ela. Enver diz que eles precisam se ajudar e propõe que eles e os filhos fiquem com Seida por um tempo, porque ela mora sozinha, e então dividirão os gastos. E Elise e Seida concordam, e Enver diz a Bahá que então ele vai poder voltar para lá. Sarp sonha com Bahá, perguntando se ele vai deixá-los ali. Bahá diz que ele precisa ficar ali com eles porque sentem muita falta dele. Sarp chora e diz: mas você tá morta. Bahá diz que não tá, só tá adormecida e pede para ele encontrá-la. Sarp acorda gritando o nome de Bahá. Piril pergunta o que aconteceu, se ele teve um pesadelo. Sarp diz que a Bahá estava ali, ele sentiu o cheiro dela e ela pediu para ele não ir. Sarp diz que não pode ir. Piril diz para ele se acalmar e diz que isso só foi um pesadelo. Piril diz: Alp, a Bahá morreu, você sabe muito bem, ela morreu. Seifular manda um dos seus homens buscar Seida. Bahá pergunta para onde ela está indo agora. Seida diz: bancar o bobo da corte, eu vou cantar para a esposa do Hikmet. Bahá diz para ela tomar cuidado, que fica preocupada, e para ela não provocar o Hikmet. Arif pede para Bahá não ir trabalhar na boate, pois é mãe de 2 filhos e aquele não é um bom lugar para ela. Arif diz: ontem eu não quis falar nada por causa do seu envio das 2. Se perguntasse, eu diria para você não ir. Bahá diz: por que, Arif? As pessoas também não estão trabalhando de forma honesta lá? Eu sei me defender. Não fica preocupado. Arif diz: Bahá, você não conhece esse tipo de lugar. Não conseguiu nem se defender da sua irmãzinha? Como vai se defender daqueles animais? Bahá fica em silêncio. Arif pede desculpas pelo que falou e diz que não foi o que quis dizer. Bahá diz que pior é que ele tem razão, que isso que disse é verdade. Ela entendeu, mas precisa trabalhar e pede para ele avisá-la se souber de alguma coisa. Sema chega na fábrica, não encontra nenhuma funcionária e fica muito nervosa. Logo Ferdani entra e Sema pergunta se estão querendo deixá-la louca, se por acaso estão brincando com ela. Ferdani diz para ela não ficar assim irritada, que faz mal para a saúde e ela pode mover uma ação contra todos, mas ouviu dizer que isso é muito demorado para resolver. Sema diz que vai controlar o ponto na porta e ficar de olho em quem entra e quem sai agora e vai mandar todas ir embora em 3 dias. Ferdani diz: aí é você que sabe. Você vai acabar trabalhando com 29 mulheres que vão estar contra você e a sua oficina. Então a decisão é sua. Sema vai para sua sala irada. Ferdani chama as amigas que estão escondidas e diz que a Sema ficou maluca. Uma delas diz que isso é só o começo. Seida chega à casa de Umiran e Hikmet. Umiran manda Olga levar Seida para o quarto para se preparar, porque ela vai cantar para os convidados. Sarp diz para si mesmo: é o certo, eu não posso ir para lugar nenhum sem saber deles. Piril chega, diz que ele não dormiu nada à noite e pergunta por que não descansa um pouco. Sarp diz que vai sair, que tá bem, ela não precisa se preocupar. Sarp sai de casa sozinho. O motorista liga para a SWAT, diz que parece que o senhor Alp vai para o cemitério de novo e pergunta se deve segui-lo. Seifular diz a Hikmet: eu espero que nunca mais você invente de me enganar de novo. Acabou. E se isso acontecer outra vez, não vai ser a minha filha que vai ficar entre o seu cadáver e o meu quando acabar com você. Foi claro? O Miran recebe o pai e o marido e diz que todo mundo já chegou e está lá embaixo. Hikmet escuta quando Olga diz para o Miran que a cantora está se trocando no quarto dela.
O Miran se afasta com Olga e Hikmet vai atrás de Seida. Ele diz: você é uma maldita. Pensou que pudesse escapar de mim, certo? Mas não conseguiu. Eu vou me vingar de todas as sacanagens que você aprontou comigo e você vai me pagar. Seida diz: e por que não faz isso agora? Não tem coragem, é? Tá com medo, não é? Pois é. Agora que eu sou empregada do senhor Seifullah, ficou mais difícil pro seu lado. Você não pode fazer nada, não é? Já pensou se ele perguntar depois o que o Hikmet está fazendo em cima daquela linda dama? É isso que você quer? É isso? Hikmet disse que ela é uma mulher morta, que não quer mais saber dela, agora já era, que a arrancou do seu coração e da cabeça. E sai. Seida diz: fazer o quê, né? O Miran fala com deboche sobre a moça que vai cantar. Um dos homens diz que espera que ela seja bonita. Hikmet fica de olho nele. O Miran diz: ela não é muito bonita, mas parece muito folgosa. É o que tem para hoje. Diretamente dos melhores bairros de marginais, é o que temos. Sema vê as funcionárias trabalhando bem devagar e pergunta se elas podem ir mais rápido, se querem enlouquecê-la. Ao ver que não tem jeito, Sema diz: tá bom, gente, tá bom, vou chamar a Bahar, ela pode voltar. Só que eu vou pedir para vocês, deixem essa entrega pronta para segunda, por favor, tá bem? Ferdani diz: não é assim que funciona, Sema. Primeiro você liga para Bahar, fala para ela voltar e tudo vai ficar pronto. E imediatamente Sema liga para Bahar e diz: querida, eu sinto muito pelo que eu fiz. Você pode voltar na segunda, tudo bem? Bahar fica muito feliz, a agradece e comemora com Enver por ter o seu emprego de volta. Seida começa a cantar para os convidados de Miran. Seifullah fica olhando fixamente para ela. O Miran vê, diz para Hikmet que o pai não para de olhar para aquela mulher e ela vai acabar com isso agora mesmo. Hikmet diz para o Miran dizer para o pai que não gostou daquela moça, que ela não para de olhar para ele. Ela não quer que ele perceba e manda ela fazer um drama. O Miran diz que a ideia dele é genial. Hikmet diz para ela fingir para o pai também que eles não estão muito bem. O Miran finge estar irritado e se retira. Seifullah vai atrás dela. Seida fica sem entender o que está acontecendo. Sarp procura pela casa de Enver e Atice. Seifullah diz ao Miran que isso não é verdade. A moça não olhou nenhuma vez para o Hikmet e ele não vai mandar ela ir embora porque ela está devendo bastante para a boate. O Miran diz ao pai que a Olga falou que viu o Hikmet e a Seida se beijando no quarto. Ela não queria falar nada para ele não se preocupar, mas o pai tem que mandar ela ir embora agora. Seifullah pega a sua arma e chama por Hikmet. Hikmet fica morrendo de medo e diz: calma, sogro, não faz isso, sogro. Seifullah diz: você acha que eu sou trouxa? Verme. E atira 2 vezes em direção a ele. Seida fica muito assustada. Sarp entra na loja de Mahri. Diz que se lembra que há um tempo atrás tinha uma alfaiataria do Enver na rua de trás. Não viu mais a placa e pergunta se ele se mudou. Mahri diz que o senhor Enver se mudou, mas a dona Atice e a filha continuam ali. Surpreso, Sarp diz: a filha deles? Mahri diz que sim, que é a Sirin. Sarp diz: a Sirin. Quando Sarp está saindo da loja, Sirin chega. Ela fica chocada ao vê-lo. Completamente abismada, Sirin fala o nome de Sarp e chora. Sarp sai da loja sem dizer uma só palavra a ela e entra no carro com muita raiva. Mahri se aproxima de Sirin, pergunta se está tudo bem e diz que parece que ela viu um fantasma. Sirin não responde Mahri, vê que Sarp ainda está do outro lado da rua e entra no carro dele. Ela diz: Sarp é você? Não, eu devo estar sonhando. Eu devo estar louca. Eu estou sonhando, não é real. Não. Sarp é você? Sarp é você de verdade? Sarp encara ela e diz: tá assustada? E sai com ela dali. O Miran e Seida ajudam Hikmet e Peyami. Um dos tiros que Seifullah disparou pegou na perna de Hikmet e o outro na barriga de Peyami. O Miran diz que o pai atirou no Hikmet sem necessidade, que mentiu para ele. O Hikmet nunca beijou ninguém. Ela só fez isso para ele mandar a Seida ir embora. Peyami não está bem e Seida tenta mantê-lo acordado. Seida fala com Peyami como se eles tivessem algo.
tudo para enganar Saifullah e o Miran. O Miran pergunta a Hikmet se os dois tinham um caso. Sirin diz a Sarp que ainda não acredita que ele está vivo e pergunta como que isso aconteceu. Ela diz: eu sofri tantos anos por isso, eu me culpava pelo que te fiz, eu me culpei por anos, achei que tivesse morrido por minha culpa, mas você está aqui. Sarp, não teve um minuto que eu fiquei sem pensar em você. Sarp, você está vivo e eu estou muito feliz. Me conta como que isso aconteceu, onde você estava, como sobreviveu. Isso parece um sonho. Você não sabe como eu senti a sua falta e pensei em você todo esse tempo. É você mesmo? E tenta tocar nele. Furioso, Sarp diz: não encosta em mim. Não encosta. Hikmet e Peyami são levados para o hospital. Seida grita: Peyami, eu vou atrás. Vai dar tudo certo, amor. Saifullah diz que ela não vai para lugar nenhum e manda ela voltar para casa. Ele paga a Seida pelo show e diz que espera que ela gaste com cautela. Saifullah sai, mas o Miran chama Seida para ir para o hospital também e ela vai. Peyami diz a Hikmet que não devia ter aceitado trabalhar para o Saifullah, mas o traiu e pede a benção dele para poder morrer. Hikmet diz que ele precisa viver, não pode morrer. Nós veremos Hikmet se recordando de como tudo aconteceu. O primeiro tiro que Saifullah disparou, Peyami se jogou na frente dele e então o tiro acertou a sua barriga. Enquanto Hikmet chamava por Peyami, Saifullah atirou na perna dele. Sarp leva Sirin até o cemitério, a pega pelo braço e vai a puxando. Apavorada, Sirin pergunta por que ele a levou ali e diz que ele está a machucando. Sirin pede perdão pelo que fez no barco, diz que estava apaixonada por ele e que sabe que ele também a amava. Sarp diz: você sabia que você acabou com a minha vida? Você sabia disso, Sirin? Era disso que você sabia? Você sabia que me fez perder tudo que eu tinha? Não existe ninguém que eu odeie mais nesse mundo do que você. Eu nunca tinha odiado tanto uma pessoa assim em toda a minha vida. Por que você ainda está viva? Me fala, por que você ainda está viva? Por que você não morre de vez? Nesse momento, Sirin fica enlouquecida e grita: sai! O empurra e sai correndo gritando por socorro. Sarp se levanta e vai atrás dela. Sirin se esconde e Sarp não consegue encontrá-la. Sirin sai rastejando pelo meio dos túmulos para que Sarp não a veja. Sarp grita que quer saber a verdade, o que aconteceu com a Baharra e os seus filhos, se eles estão mortos e onde foram enterrados. Sarp diz que quer saber os detalhes sobre a morte deles. Sirin para diante os túmulos que estão com os homens de Baharra, Nissan e Doruk e fica pasma. Julide diz a Suat que quer ver o filho de novo e que ele não a deixa nem ver os netos. Suat diz que ela pode esquecer, que ela respeite o acordo e receberá o seu dinheiro e depois disso sumirá do mapa conforme o combinado. Julide diz: esse trato não vale mais, o trato foi feito antes da gente saber que a Baharra estava viva. A Baharra e os meus netos também. Suat pergunta o que ela quer. Julide diz que quer mais dinheiro, muito mais dinheiro. Sirin consegue sair do cemitério. Sarp vê ela entrando em um táxi e vai atrás dela. Ele tenta fazer o taxista parar. Sirin pede para o motorista não parar, que a mãe está doente e ela precisa chegar em casa logo. Sarp então desiste de seguir Sirin. Seida conta para Baharra o que aconteceu com Hikmet e Peyami. Baharra diz a Enver que o Hikmet está bem e o Peyami está estável também, por sorte. Sirin chega em casa batendo na porta e chamando pela mãe. A Tice se preocupa ao ver o estado dela. Sirin diz que precisa falar com a Baharra e pede para a mãe ligar para ela. A Tice pergunta por que Sirin quer falar com o Baharra e diz que ela está assustando. Sirin diz para a mãe não fazer pergunta e ligar logo para Baharra. A Tice liga para Enver, diz que a Sirin está ali muito desesperada, querendo falar com a irmã dela. Enver diz: que ideia, Tice, do que ela quer conversar? Eu não vou nem comentar, a Baharra não quer nem falar com ela, eu acho que ela só quer bater na Sirin. A Tice diz que é melhor Sirin falar com o pai e passa o telefone para ela. Enver diz que ela pode esquecer isso porque ele não vai passar para Baharra. Sirin diz ao pai que precisa falar com a Baharra, que é muito importante. Irritado, Enver diz que falou que não vai passar para ela.
Barra se aproxima de Enver e pergunta o que foi, se aconteceu alguma coisa ruim. Enver diz que a Sirin falou que precisa conversar com ela. Ele disse que não ia passar o telefone para ela, mas a Sirin não quer ouvir. Barra diz para Enver lhe dar o telefone então. Ela pega o celular e, sem dar chance para Sirin falar alguma coisa, diz: Sirin, vai pro inferno, eu não quero mais saber de você, entendeu? Sirin diz que ela precisa ouvi-la, que tem uma coisa muito séria para falar para ela. Barra não se importa e desliga na cara dela. Descontrolada, Sirin diz que a Barra desligou na cara dela e manda a mãe ligar de novo para ela. A Tice diz que Barra vai desligar de novo e pergunta o que aconteceu, o que ela precisa falar para Barra. Sirin diz para a mãe parar de fazer pergunta e deixá-la em paz, que ela precisa pensar e ficar sozinha. A Tice vai saindo e de repente Sirin grita: o Sarp tá vivo, isso é verdade. Surpresa, a Tice diz que ela tá falando um absurdo. Sirin diz: não é nenhum absurdo, é verdade, acredita em mim, o Sarp ainda tá vivo. Sirin vai pro quarto e a Tice diz: mentira, isso não é possível. Preocupada, a Tice liga para o Dr. Cesai. Sozinha, Sirin se pergunta o que vai fazer. Ela se recorda do acidente na balsa, dos túmulos com o nome da irmã e dos sobrinhos e chora com desespero. A Tice fica na porta do quarto escutando a filha chorar e chora também. Sarp vai falar com Suat. Julide fica escondida escutando a conversa dos dois. Sarp diz a Suat que cometeu um erro muito grave. Suat pergunta que erro é esse. Sarp diz que foi na casa da família da Barra. Suat pergunta se ele perdeu a cabeça. Sarp diz que só passou na porta da casa deles, mas o problema é que a irmã da Barra ouviu. Muito irritado, Suat diz: o que você estava pensando? Você quer arruinar nossa vida? Eu não acredito que você fez isso. Não acredito. Ferrou. Tá bom, eu vou dar um jeito. Vocês agora vão para os Estados Unidos e nunca mais vão voltar para esse país. Eu vou encontrar uma solução. Sarp sai e Julide pensa em ir atrás dele, mas a empregada aparece estragando os planos dela. Barra vai fechar a janela do apartamento. Vê que Arif está sozinho no café e estranha, pois já é tarde. Barra pergunta o que Enver acha dela ir lá para falar com ele, porque está ficando um pouco preocupada. Enver diz que estava pensando a mesma coisa e é melhor ela ir, porque ele precisa terminar umas camisas. Barra diz que tudo bem. Ela então vai ver o que aconteceu. Barra diz a Arif que o Enver falou que ele não foi para casa e ficou preocupado com ele. Arif disse que não é nada, que só não gosta de ficar em casa sem a mãe, mas o Enver exagera. Barra diz: Arif, sempre que eu tenho um problema eu compartilho com você, não é verdade? Arif diz que supõe que sim. Barra diz que ele não precisa supor, que ele é sempre o primeiro que sabe dos problemas dela. Arif diz que acha bom, que gosta de poder ajudar. Barra diz para então ele fazer o mesmo e falar para ela o que tem. Barra diz que não quer ver ele para baixo assim, não quer vê-lo desanimado. Arif diz que não quer voltar para casa, que sente isso desde que a mãe morreu. Arif diz: agora só tenho meu pai em casa e quando eu olho para ele, tenho vontade de ir para bem longe. Quando ela estava viva, era eu que cuidava dela, eu que fazia isso e aguentava porque eu tinha motivo para estar ali. Mas agora eu não quero mais olhar para a cara dele, nem que ele venha falar comigo ou chegue perto. Isso me lembra do que ele fazia para ela e sinto saudade. Então, é isso. Esse é o meu problema. Barra diz para ele fechar o café para os dois darem uma volta. Vão caminhar por aí para esfriar a cabeça. Barra pede para ele avisar o Enver que eles vão dar uma volta. Arif pergunta como que Barra está a respeito da doença. Barra diz que tem tido problemas, mas não gosta de ficar reclamando. Ela diz que não quer dizer que não está com medo da doença, mas tem mais medo de deixar a Nissan e o Doruk sozinhos. Arif pergunta o que ela vai fazer se a Sirin for compatível. Barra diz: seria difícil. Eu faria qualquer coisa para ficar boa pelas crianças, qualquer coisa. Mas isso é difícil. Ela não vai me ajudar. A Tice entrega para Sirin o envelope que deixaram na porta. Sirin pergunta quem trouxe isso. A Tice diz que não faz a menor ideia. Sirin diz à mãe que é particular e pede para ela sair do quarto para poder ler. A Tice sai e Sirin lê a carta onde diz:
Você vai se esquecer do que houve essa semana. Boca fechada. Sirim fica amedrontada. Atice volta ao quarto dela e pergunta se o que ela falou é verdade, que o Sarp não morreu. Sirim disse: eu acho que eu estava meio confusa na hora, sabe? Contudo, eu pensei que tinha visto uma pessoa que era o Sarp, aí eu entrei em pânico, porque eu pensei que fosse ele. Desculpa por ter te assustado. Eu tinha esquecido de tomar os meus remédios. Eu acho que acabei me confundindo. Atice diz que tá bom e dá boa noite. Alguém liga para Sirim e diz: você leu a minha carta? Muito assustada, Sirim diz: o quê? O homem diz: te mandei uma mensagem. Você já leu? Sirim diz que sim, que já recebeu e leu. O homem diz: é melhor esquecer o que você viu, ou você vai morrer. Mas primeiro é a sua mãe, e depois o seu pai, e enfim você, entendeu? Sirim diz: olha, eu juro que não vou contar para ninguém, tá bom? Mas quem é você? O que está acontecendo? O homem desliga na cara dela. Sirim chora e se pergunta quem ligou para ela. Mais tarde, Sirim tem um pesadelo onde conta para a mãe que o Sarp está vivo e depois ela vê a Barra dizendo que agora ninguém mais pode ajudar ela porque ela está morta. Sirim acorda com muito medo e vai deitar com a mãe. No dia seguinte, Sirim diz à mãe que vai sair. Atice pergunta que pressa é essa, diz que também está pronta e elas podem sair juntas. Sirim diz que está atrasada e sai sem esperar pela mãe. Seida levanta irritada, pois não consegue dormir porque os filhos de Elis estão fazendo barulho e reclama com eles. E Elis diz: você não está vendo que são crianças? Olha a hora que é para você estar dormindo. Seida diz: eu sei que são crianças, mas será que dá para você pedir para não fazerem tanto barulho? Você sabe que eu tive uma semana horrorosa, quase me jogaram da janela do apartamento e depois atiraram uma pessoa bem na minha frente. Eu só queria dormir mais um pouquinho. E volta para o quarto. E Elis diz para os filhos não brincarem gritando, porque ela não quer ouvir bronca de ninguém. De nada adianta, as crianças voltam a brincar gritando. Seida diz que assim não dá, eles vão ver uma coisa. Arif vê quando Sirim chega no bairro. Ela entra correndo no edifício e escuta Barra conversando com os filhos. Barra está na porta do apartamento, mas volta a entrar em casa dizendo que vai pegar uma maçã. Sirim vai em direção à casa da irmã, mas nesse instante recebe a ligação de um homem dizendo: você não entendeu o que eu falei? Sai daí agora, tá me ouvindo? Sai desse prédio agora, vai logo. Sirim sai correndo e para na rua. O homem diz: muito bem, e agora vai embora daí. Sirim diz: tá, eu tô indo. Arif fica de olho nela. O homem diz para ela ir devagar, não correr assim, e depois perguntar para a mãe o que ela fez hoje. Sirim diz que o Sarp tem que saber que eles estão vivos, a esposa e os filhos, que as crianças estão bem, que ele pensa que morreram e a culpa é dela. O homem diz: ninguém aqui vai falar nada, você também não vai falar e vai esquecer tudo o que viu. Munir, o empregado de SWAT, observa Sirim indo embora. Jale ajuda a Musa a arrumar as malas. Musa pergunta se ela tem mesmo certeza disso e diz que acha que ela devia pensar mais um pouco. Enquanto isso, Borá vê os sapatos do pai em uma caixa e começa a guardá-los de volta na sapateira. Jale diz a Musa que isso que está acontecendo faz parte. Para ela também é difícil ter que ajudá-la a fazer as malas, mas se pedir para ele ficar ali agora, em casa, ela vai se arrepender depois. Jale diz: eu quero virar essa página para um capítulo novo, Musa, e me sentir feliz. Musa diz: eu quero só ver você se arrepender. Aí você vai pensar: o que eu fiz? E vai se sentir culpada por isso. E tem que se arrepender mesmo, porque você destruiu a nossa família. Jale diz: é isso mesmo que você quer para mim? Você torce para que eu não seja feliz por causa disso? Isso não importa. Pelo menos eu quero tentar ser feliz. Eu posso até não voltar a amar ninguém nunca mais na minha vida, mas eu não vou me arrepender. Musa diz que ela é uma bela de uma mulher ingrata e que todo mundo acha que ela é muito egoísta, só olha para o seu próprio umbigo. Jale diz: ah é? Quem diria, cada uma. Eu não amo mais você, eu não tenho vontade de ir para lugar nenhum com você, eu não sinto mais nada, então me fala qual é o sentido de ficar do seu lado. Eu não vou me importar com o que as pessoas pensam, se as pessoas não têm coragem de mudar de vida para tentar ser feliz, isso não é minha culpa, Musa.
Cada um tem o direito de viver do jeito que quiser. E quem não gostar, eu não tô nem aí. Não me interessa se alguém tá gostando ou não. Que história é essa? Será que não dá para me deixar em paz? Arruma suas coisas e sai. Se vira sozinho para guardar a sua roupa. Jale vê o filho colocando os sapatos de Musa na sapateira e diz: Borazinho, vem aqui dar um abraço na mamãe. Vem. Não fica com medo. Tá tudo bem, tá bom? Você sempre vai ter a sua mamãe e o seu papai. E a gente te ama, tá bom? Depois, Jale vai até Musa e pergunta se dá para fazer isso sem discutir para não afetar o Borá. Jale diz que também está muito triste com tudo isso. Eles não precisam virar inimigos. Musa concorda com ela. Jale volta a arrumar a mala dele, chorando.